Oi pessoal, começamos aqui mais um podcast para mulheres empreendedoras que têm histórias inspiradoras e a minha convidada de hoje é uma pessoa super especial, Cristiane Rodrigueiro. Ela é empreendedora, é proprietária da Manuale Café e Patisserie, né? Isso. Cris, pra gente quebrar o gelo, eu vou te dar um ingrediente, fazer um desafio antes de começarmos. O ingrediente, você tem que me falar o que você faria com esse ingrediente. Gengibre. Suco, gente. Suco de gengibre? Suco. Eu tomei muito grávida. Laranja com gengibre. Sabe que vai nos 2 detox que tem lá na cafeteria. Olha aí. Eu como puro, inclusive. Gengibre? Como puro. Se eu vou no sushi, sabe? Aquele agridoce que eles fazem, como puro e... Aí a gente já vê que a nossa convidada de hoje é exótica, ela come gengibre puro. Puro, adoro, maravilhoso. Cris, conta pra gente, pro pessoal, como que é a sua história de empreendedorismo. A gente sabe que você veio de uma família que é, né, do ramo de empresa de construção, né? Isso. Uma empresa de muitos anos, e você foi por um caminho totalmente seu, único. Conta aí, como que foi essa sua caminhada até chegar onde você está hoje? Eu falo que eu desde sempre soube que eu cozinharia, né? Eu tenho ótimas referências, assim. Sempre fui bem firme com a minha decisão. A minha avó fazia marmita para minha mãe, né? Então, quando eu era bem pequenininha, meu irmão ficava na minha avó e ela fazia marmita. Era aquela época que batata frita era cortadinha, macarrão era caseiro, então esse era o meu primeiro contato. Quando eu escolhi estudar gastronomia ainda era muito glamour, né? Só quem tinha muita condição, ninguém via como uma profissão, né? Eu precisei me arriscar aí para convencer a minha família. Mas eu cozinho desde sempre, eu não me imagino fazendo outra coisa, assim. Desde pequena eu cozinho. Já tem muitos anos, né? Eu já tenho uns 20 anos. Você sempre gostou, então? Sempre gostei de cozinhar. Sempre teve em mim, na verdade. Tenho certeza que eu já nasci assim, sempre gostei de cozinhar. É muito natural pra mim, eu tenho muita intimidade com a cozinha. Eu também tenho. Você me acompanha lá? Eu gosto daquele arrozinho douradinho, quase preto no final, sim, sabe? Que acontece, né? Acontece. De vez em quando, de vez em sempre, no meu caso, né? Mas eu gosto muito de cozinhar, assim, de comer comida caseira. Mas eu me embanano toda. Se eu vou fazer, tipo, arroz, feijão e uma carne, e é aquilo, e uma salada. Se botar um purê, um trem assim, eu já vou queimar alguma coisa. Bastante gente foge da cozinha porque tem essa visão que precisa ser muito elaborado, muito trabalhoso, né? E na verdade não é. Eu mesma já fui perdida na cozinha, né? Eu falo, às vezes eu conto na cafeteria que eu nem gostava de fazer bolo, eu não tinha como profissão ser confeiteira. Eu falo, nem de bolo eu gosto. Como assim? Porque parece que tudo que você sabe fazer é isso. Mas os primeiros anos de faculdade, meu primeiro estágio, eu tinha certeza que eu faria cozinha quente, que eu gostava de fogão, que eu gostava de restaurante até tarde. E acabou que a maternidade foi me escolhendo, né? A confeitaria te dá mais tranquilidade, né? Para fazer um produto antes. Você não depende do cliente chegar. Então eu acabei virando confeiteira. A confeitaria me escolheu, porque senão eu seria cozinheira mesmo. A Camila Nogueira tá aqui. Ela deu risada, ela falou, Raquel, eu sou tão cozinheira quanto você. Tô aqui representando as migas que são tão boas quanto eu. E assim, seus pais têm o comércio, né? Você em algum momento trabalhou com eles ou sempre foi? Não, os meus irmãos, os 3 já trabalharam. Na verdade, a única certeza que eu tinha é que eu jamais trabalharia na empresa da família. Eu até trabalhei em farmácia, trabalhei 2 anos numa farmácia, cheguei a tentar cursar farmácia catastroficamente, porque eu não levo jeito mesmo. Na verdade, eu escolhi algo que de fato fosse muito prático, porque
Eu sou muito hiperativa, então eu nem gosto de ler demais, sentar demais, ficar muito parada, Muito né? na inércia, assim, já dá faniquito. Meu pai, ele tem a certeza que não pode depender de mim para tocar os negócios mesmo, assim. Eu nunca tive muito... Jamais, assim. Acho que eu nunca cogitei, assim, trabalhar com eles. E aí, como que foi para você começar a faculdade? E, na verdade, foi um desafio, porque meu pai não acreditava muito, não. Quando eu fui pro ensino médio, eu achava que eu ia fazer gastronomia, eu ia trabalhar num cruzeiro, ia ganhar dinheiro e depois eu ia viver a vida feliz. Ia ver os famosos. Sim, quem dirá chegar nele e falar, olha, eu quero ir lá para Santa Catarina, eu vou fazer lá. Para ele era uma ideia de outro mundo. Para provar para ele, inclusive, eu trabalhava nessa farmácia e eu pegava o ônibus da prefeitura cedo para poder fazer farmácia. E de tarde eu entrava a trabalhar. Então eu fiz um combinado com a minha gerente na época, dela me liberar durante a semana 5 horas para eu pegar o ônibus de novo, porque na UCDB tinha um cursinho rápido de cozinha italiana. Daí se eu fizesse, eu mostrava pro meu pai que dava, daí eu pagava as horas no final de semana. E foi depois que eu fiz esse curso, nessa de manhã faz uma coisa, de tarde trabalha, que meu pai foi vendo, né, que de fato eu queria mesmo, que podia me deixar. Eu cheguei aí fazer um vestibular em Santa Catarina naquela época da enchente, sabe? Passei, mas ainda amadureci a ideia, mas foi... Eu acho que eles foram entendendo esse mundinho mesmo, é que na época, já tem 13 anos, pensa, 13 anos atrás, Sim. Você falar que vai estudar gastronomia e que você vai se sustentar... Sim. Né, não, assim, a gente só escuta que tem que ser médico, que tem que ser advogado, que tem que ser engenheiro, mas cozinheira. Sim, faculdade naquela época remetia a outras profissões, né? Sim, menos isso, menos cozinha. Então foi difícil provar isso, né? Eu falo que eu provo até hoje. Até hoje é preciso mostrar que dá certo, mostrar que pode apostar para poder dar um passo seguinte, né? Mas não foi fácil não, eu acho que eles não... Demorou um pouquinho. Acho que para todo mundo, né? É uma... Agora tem em Campo Grande, né? Vários cursos, mas começou a ficar um pouco mais habitual, mas antes era mais difícil. E quanto tempo foi o seu curso, duração? Então, a minha história com a gastronomia, assim, eu sempre fui uma filha que... Assim, gostava de... bater perna, assim, não levava as coisas muito a sério, né? Minha história... Mais ajustadinha. A minha história não é uma história, assim, de fato, de não desistir mesmo, se você quer. Porque quando eu prestei o primeiro vestibular, eu acabei não indo. Quando eu convenci meu pai a fazer o 3º ano fora da cidade, eu reprovei por falta. E eu sou rebelde porque a vida... Até hoje eu falo do meu aniversário, eu falei, viu, vai vir meus amigos do 3º ano, daquele que eu reprovei e daquele que eu passei. Porque assim, não era motivo. Você não podia deixar ninguém de fora, não, né? Ninguém de fora. Então eu acabei não indo, né, de cara quando eu passei em 2009. Mas daí quando eu fui, era 2 anos para se formar chefe. E você podia escolher o bacharelado ou não. E eu nunca quis ter um restaurante. Então o bacharel era mais para quem quisesse aprender essa parte de restauração. Então em 2 anos eu me formaria. Mas não fiz a banca porque eu estava grávida da Maria Alice. Passei mal no dia da banca. Ai, apenas. Isso. Então eu passei muitos anos cozinhando. Quando eu falo muitos anos, não me nomeando chefe, mesmo tendo feito a faculdade. Por conta do final. Por conta de não ter participado da banca. Isso foi bem difícil para mim, porque eu acabava tocando os eventos, elaborando tudo, entregando, e na hora de receber os créditos eu não me achava digna de receber, porque eu não tinha feito a banca como todo mundo. Eu fui fazer a banca, eu já estava aqui em Cidrolândia e peguei minhas crianças, levei comigo de novo a Balneário Camboriú. Sério? Sim. Então tem pouco tempo que você fez? Foi 2021. Então eu voltei, levei, o Vitório tinha 2 aninhos. Levei ele, minha babá, minha filha, a gente ficou lá 21 dias. E eu fiz todo o semestre novamente. E fiz a banca novamente.
e falo pro meu pai que eu acho que naquele momento foi a hora de eu devolver para ele aquilo que ele tanto buscou, porque é um sonho de pai, né? Um filho pegar um canudo, formar um filho, né? E eu fui a primeira a tava na pandemia, né? Então eu fui a primeira a passar pela banca, eram vários dias de banca. Eu fui no primeiro dia e a primeira, e eu tirei 10 dos 3 examinadores, assim. Então eles bateram palma pra mim, de pé, e era videoconferência. Então, naquele dia eu falei, na verdade, eu sou cozinheira mesmo, eu não sou chefe de cozinha. Tem tantas pessoas que cozinham lindamente, perfeitamente, que não tiveram oportunidade, e eles não são menos chefe de cozinha porque eles não tiveram a oportunidade de... Eu aprendi na prática mesmo que o que me fez não foi a universidade. Quando eu fiz a banca, eu falei, mas é tão fácil, parecia tão difícil naquela época. E as minhas professoras falaram que não era fácil, é porque eu tinha aprendido, era de forma natural. Você tinha essência. Sim, era muito natural, eu estava fazendo aquilo que eu já estava ali há 10 anos quase fazendo. Então, assim, eu me questionava até se estava tendo técnica na entrega do meu prato, porque na verdade eu fazia todo dia, era uma coisa normal para mim. Então faz pouco tempo que eu me dei por formada, né? Apesar de 13 anos aí que eu fui para a universidade. E como que é a banca? Tipo Masterchef? É assim? tipo Masterchef. A gente tem que desenvolver uma receita autoral, então não pode existir, né? Então você pode se inspirar, mas precisa ser autoral. Só que você precisa demonstrar em 30 minutos todos os processos. 30 minutos? Em 30 minutos. Meu Deus, 30 minutos eu fervo água. Isso. E aí quando eu contei que eu ia fazer uma cuca, aí a minha professora falou, mas não dá pra você assar uma cuca em 30 minutos. Eu falei, lógico que dá. E aí na época quando eu era pequena, tinha um pé de jabuticaba na minha casa, na casa dos meus avós. E na casa que eu tava morando tinha um pé de jabuticaba. Eu falei, eu vou usar jabuticaba nessa banca. Daí eu falei, e vou levar a ideia do brownie com sorvete. Então eu vou fazer uma cuca de jabuticaba, vou servir ela bem quentinha e vou fazer um sorvete. Falei, um sorvete de manjericão. Meu Deus, manjericão. Falei, eu vou fazer. Acabou que eu demonstrei a cuca. Hoje eu faço cuca com a mão nas costas. Demonstrei a cuca, servi com uma calda de jabuticaba, com sorvetinho de manjericão. E aí a minha professora falou, Cris, uns anos atrás eu estava em Paris e eu defendi em banca gastronomia afetiva, né, que te trouxesse memórias. E eu defendi assim, no meu tique, tudo, todos os relatórios que eu entregava, que eu faria uma gastronomia que te trouxesse afetividade. Ela falou, Cris, eu fui a Paris e eu tomei um sorvete de manjericão e hoje eu lembrei exatamente o que eu senti no dia que eu estava em Paris tomando aquele sorvete de manjericão. Então pra mim tinha valido muito a pena, porque cozinha isso é a memória afetiva, né? Quando pega nisso, você fala assim, vem, a pessoa não precisa, é porque eu assisto muito, né? Que seja doce no GNT. Sou formada em Masterchef também, assisto todo mundo, né? Quem nunca? E eu vejo assim, quando a pessoa fala assim, você me lembrou tal coisa, tipo assim, quem cozinhou já dá aquele sorriso, porque fala assim, recordação. Eu arrasei, porque aí você vê que pegou assim, pegou pegado mesmo, né? E eu acho que a missão é essa. Eu tenho uma memória afetiva que é da Marta Rocha, da Olinda Refati. Para mim, eu já comi diversas e é maravilhosa e ela não faz mais. E eu tenho, desde o dia que eu cheguei aqui, me pedem a Marta Rocha. E eu falo que não vou fazer. Não, mas faz, pode ser do seu jeito. Eu não vou fazer, eu vou elaborar um bolo que daqui 20 anos vocês vão falar o que eu falo da Olinda. Porque eu vou tentar fazer a melhor Marta Rocha. Você vai comer e vai falar, tava ótima. Mas não é igual a da Olinda. Então a gente nunca vai suprir uma memória afetiva. Quando eu trouxe o abacaxi com coco fresco, a crocante de nozes, que é disputada lá na cafeteria,
eu trouxe logo que eu cheguei 6 anos atrás. Eu tenho certeza do legado que eu carrego nelas, que eu já tenho crianças pequenininhas que vai lá na cafeteria e só quer o aniversário se for aquela. Então a gente não pode brincar com aquela recordação que você tem. Você não vai conseguir suprir aquela memória. É igual comer um bolo da sua avó. É muito frustrante, Sim. né? Quando não atinge, né? Não, a sua avó ainda vai fazer o melhor bolo para você. Você vai comprar, vai ser gostoso, mas não como o da sua avó. E a Manuale é muito disso, né? A gente veio para isso mesmo. A minha missão, o meu propósito é marcar gerações assim com receitas, assim, sendo pequeno, aconchegante, que eu esteja ali na minha janelinha mesmo, conversando com as pessoas, podendo ir lá na mesa. E se alguém reclamou, eu já tô vendo, já tô resolvendo. Ali, né? Essa é muito a nossa essência, né? Esse contato próximo, Sim, né? o nosso nome veio disso, né? Como que é a escolha do nome Manuale? As pessoas me chamam de Manu, sabia? É? Sim, por que direto, Manu? Por causa de Manuale. Muita gente leu Manuela muito tempo. A gente tinha uma ortografia assim mais cursiva, que eu acho que gerava um comodismo, as pessoas não liam. E eu passei muito tempo, até a Manu Emílio, ela é nutricionista, também fez gastronomia e me confundiam com ela. Achavam que era dela, de tanto que me chamavam de Manu, mas na verdade Manuale significa feito à mão, e quando eu fui escolher um nome eu queria que representasse o nosso produto sem que eu precisasse falar muito, né? Então meu tio me trouxe essa ideia e ela descreve perfeitamente tudo ali na cafeteria, tudo é a gente que faz. Tudo é ali, inclusive, não sai daquele quadradinho. É tudo na sua cozinha mesmo. Muito manual, muito artesanal. Não dá nem assim... Eu gosto até da gente fechar vazio, né? Um dia meu pai foi lá e falou, mas só isso, né? Meu pai tem aquela visão de... Quando eu falei pra ele que eu ia fazer cuca, ele falou, tem que fazer umas cuconas, assim, ele falava. Por causa do pessoal do sul, né? E não, eu gosto que a gente abra cheio e quem foi mais pro final do dia já tem menos, porque amanhã é isso tudo outra vez e a gente vai fazer novo de novo. Fresquinho e preservar esse cuidado, assim, até a ideia da gente ser pequeno é para isso, para que não se perca mesmo. Faz parte da identidade da gente. A Renata de Carmo tá aqui. Ela falou, ótima entrevista, parabéns. Quais são os desafios de atender gostos diferentes dos clientes? Muitos. Graças a Deus eu me libertei até de algumas dores que eu tinha, né? Eu achava que eu tinha a obrigação de entregar aquilo que o cliente me pedia, né? Eu passei muitos anos fazendo bolos decorados e aquilo era catastrófico para mim. Porque eu não levava jeito. Eu sabia cozinhar, eu sabia fazer um bolo, mas aquela parte artística não era minha. Eu jogava chantilly fora e corante, aquilo me frustrava. Mas você não pode dizer não para o cliente. Mas ele não vai te procurar mais. E eu acabava fazendo, sabe? E com o tempo eu fui me libertando, né? Eu fui vendo que eu precisava, para poder trazer o produto que eu acreditava, eu precisava me posicionar. Então hoje a cafeteria abre várias exceções para tentar agradar o cliente, mas dentro daquilo que a gente acredita. Então hoje a gente acredita que vale muito mais essa lembrança de um bolo molhadinho, geladinho, que pode ir na geladeira. E às vezes esse bolo que está exposto, que está decorado, que está muito bonito, não vai poder estar tão molhado, nem tão gelado. Então eu fiz uma escolha, olha, só vamos fazer bolo de nata. Tenta encaixar com o cliente o sabor que ele gostaria, mas a gente infelizmente pode substituir por uma papelaria, algo assim, mas não a corantes, não a produtos industrializados. Nada contra, fico feliz que tenha quem faça,
Porque daí a gente pode falar, viu, compra da minha amiga. Exatamente. Direto eu mando para uma colega em específica. Compra dessa minha colega, que ela vai fazer um bolo lindão, pequeno assim, para pôr na mesa. E aí vamos fazer aquele que vai ficar lá guardadinho, geladinho. Mas precisei fazer muitas coisas que eu não gostava. Hoje não. Hoje a cafeteria já não abre tantas exceções. E isso foi muito bom, porque a gente tem dado um outro tipo de cultura para o paladar das pessoas. Porque às vezes não é que você não gosta, só nunca te trouxeram, né? Quando eu fui fazer as quiche, eu fui muito criticada. É? Muito criticada. Quiche, mas o que é quiche? Não, mas só isso. Não, mas vai ter 5 sabores. Não, é pouco. Tem que ter pão de queijo, tem que ter salgado, tem que ter risoles, tem que ter... Não, vamos fazer uma quiche. Hoje as pessoas vão lá só para comer a quiche. Por quê? Porque muitos não tinham nem provado, não sabiam o que era. A gente tem a capital muito perto, então tem quem tem condição de estar em lugares experimentando. E tem quem tem agora a única oportunidade, que é trazer um pedacinho do que é diferente, um pedacinho do que é da capital para todo mundo provar. E quem tem provado tem gostado, viu? Eu já provei, gostei. Tem gostado das cheesecakes, das tarteletes. A gente procura estar sempre mudando o sabor. Até porque a cafeteria não tem uma identidade francesa, como muitas cafeterias, né? Pegam esse princípio francês para trazer o café. A gente não tem isso, a gente não tem referências francesas, na verdade. Assim, é o que você acredita. Sim. Você sendo artesanal, sendo fresco, eu tenho muito mais referências italianas lá dentro do que propriamente dito francesa, apesar da base ser francesa. A gente entra na faculdade e toda a cozinha surgiu ali, né? Então não tem como fugir muito disso. Mas a gente tem mesmo o misto quente, o pão de queijo, aí pega uma influência aqui, traz a cheesecake, já mistura um outro negócio, quando vê tá saindo coisa... Tem até cuscuz agora, tem até cuscuz, né? Cuscuz maravilhoso. Eu tô comendo cuscuz já faz uma semana. É bom demais, vicia, né? Muito. Daí antes ele não tinha carne, daí entrou com carne. E essa semana eu já quis comer com frango. E daqui uns dias a gente já colocou outra coisa dentro dele. Porque misturou o negócio ali e fica bom. Sim, isso que é legal. Que daí você vai experimentando, vai testando novas possibilidades, né? Você tem essa liberdade de... eu quero mudar. Você pega e muda, né? Sim, maravilhoso. Eu falo pras meninas, é bom demais ser dono da casa da gente. A Débora Feltrin tá aqui. É Feltrin? Feltrin, será? Maravilhosa, admiro tanto. Progresso Cristão Edificando. Raquel e Cris, parabéns pelo podcast inspirador de mulheres empreendedoras. Que conversa maravilhosa, cheia de autenticidade, sabedoria e motivação. Vocês mostram que empreender é mais do que ter um negócio, é ter coragem, propósito e fé em Deus para transformar sonhos em realidade. Continuem brilhando e encorajando outras mulheres a acreditarem no seu potencial. Pastor Cláudio Morandi. Que lindo. Que lindo. Um abraço, então, para a galera que está aqui. Vinícius Bergamo. Oi, Cris, já pensou em ampliar a sua cafeteria? É sobre isso que ela acabou de falar, né? A Débora falou aqui que ama as quiches, aquelas com tomate de confite, é demais. É mesmo, já provei dessa. A Sol tá aqui também. Parabéns, Cris. A Sol, ela me ajuda lá em casa. Eu acho que ela já trabalhou com a sua família, se não me engano. Ela falou, depois eu vou te mostrar ela. Ana Franceschina, uma delícia. Deve estar falando da quiche. Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Você que está aqui acompanhando, quer mandar alguma pergunta? De repente você tem o sonho de empreender, talvez de começar, né? Hoje a gente vê a Cris que ela está aí com uma empresa consolidada. Ela escolhe os produtos que ela quer vender ali. Ela conseguiu atender uma clientela, né? Você montou, pensou certinho no tipo de cliente que você quer ter, que você quer atender, no tamanho da sua cafeteria. Mas antes disso, nem sempre a gente escolhe, né? Como ela estava falando, a gente começa de baixo e mira lá em cima e uma hora você chega, como o pastor aqui falou, né? Com fé em Deus,
propósito e coragem, a gente consegue. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer aqui para Cris, pode estar mandando aqui, ou se você tiver algum elogio, alguma dúvida, alguma crítica, não sei lidar com crítica, por favor, não faça. Mas pode estar mandando aqui. Inclusive não sei também. Inclusive não sei lidar, mas fiquem à vontade. Gente, Armando fala isso direto pra mim. Não dá pra falar pra você, você não sabe lidar com crítica. É difícil, né? Não vamos ser hipócritas. Vamos dizer, se alguém sabe, me conta, tá mentindo. Se alguém souber, conta aqui nos comentários como lidar com críticas, né? Não tá sendo verdadeiro, me desculpa, não tá sendo verdadeiro. Tá com a terapia em dia, né? Mas assim, eu tenho uma coisa para falar sobre essa parte da ampliação, viu? A gente não vai ampliar o espaço, mas a gente vai ampliar o atendimento. Então tá chegando novidades por aí, tá chegando novidades, a cafeteria tá passando por umas reformas, porque chega uma tipologia nova aí até o final do ano. Então a gente vai atender mais pessoas em um novo período, no mesmo lugar, com uma outra tipologia, uma outra proposta. Essa aqui, no original, é a que sempre teve no meu coração, antes de um café. Então a gente vai... Pelo que você falou, eu já imagino que você veio do quente, né? Eu vim do quente. Sim, eu adoro, inclusive. Ai. É o que você gosta mesmo. Gosto muito. Gente, se as pessoas soubessem o quanto a comida é capaz de transformar qualquer coisa, assim. Eu sei, nossa, uma comida gostosa pra mim no dia, olha, salva meu dia. Sim. Ou então quando você vai num lugar, paga caro na comida e a comida é ruim. Que coisa mais desagradável. Que tristeza, Não cara. valeu o meu dinheiro. Não valeu o dinheiro, não valeu o tempo que você tá ali. O lugar pode ser maravilhoso. Você sabe o que eu falava quando a gente foi fazer a precificação da cafeteria? Eu falava muito de, não, eu não pago isso daqui nisso daqui. Não, tem que ser outro preço. Tem muito disso, você quer que justifique, você quer... Eu falo que a gente é capaz de ir em lugares caríssimos e não falar nada e voltar 50 vezes. Me falaram muito assim, quando eu abri o café, eu queria atender além de quem eu já atendia. Eu já tinha muito público A e a cafeteria veio porque eu tinha muita vontade de deixar o público B e C me conhecer. Porque eu sabia que tinha muitos produtos ali que era acessível, que eles estavam perdendo, porque ela é chefe de cozinha, só tem coisa cara. O primeiro formato da cafeteria eu não queria estofados, porque eu não queria transparecer um lugar chique. Eu queria que fosse um lugar que as pessoas só entrassem para comprar um caseirinho, para comprar um pão de queijo, mas eu queria ter contato com essas pessoas. E ela fez muito isso. Hoje, assim, eu falo que a gente abriu no 7 de setembro e eu só vi pessoas que eu nunca tinha visto lá dentro. Que fosse para usar o banheiro, para comprar uma água. E foi tão gostoso porque naquele dia a gente decidiu que a gente só venderia pão de queijo. Abre a cafeteria sem cardápio, só com pão de queijo. Então, a gente foi conhecendo pessoas e na semana seguinte essas pessoas estavam lá e elas tinham outra impressão do lugar. Então, agora que eu vou poder trazer essa tipologia nova, que é algo que está na mesa de todo mundo o tempo inteiro, todo mundo faz em casa, todo mundo gosta de comer, eu estou me realizando, acho que vai ser fantástico. A Pamela Lissaraço já quer saber, conta pra nós que dia chega essa novidade, tem spoiler pra gente? As pessoas estão vendo que eu plantei uma oliveira lá na frente. Oliveira, o que faz com oliveira? O azeite de oliva, as azeitonas, vem tudo dali, né? Então, a oliveira era um sonho para mim ter uma oliveira lá. Eu queria, inclusive, ter uma oliveira muito maior, mas eu ia invadir a loja da nossa vizinha. Mas ela já fala muito sobre o que vem, né? A gente plantou ali manjericão, alecrim, tomilho. Então, é muito uma cozinha italiana, né? É muito. Massa, será? Olha, eu sou apaixonada pelas tratorias italianas, assim, sabe? O que seria tratorias italianas? A minha funcionária me perguntou, falou pra minha gestora, Adriana, por que a Cristiane fala tanto dessa tratoria? O que trator tem a ver?
Eu fui explicar para ela que é uma tipologia de um lugar igual uma padaria, igual uma cantina, igual uma sobaria. Então eu escutava assim: não coloca cadeira lá não, na calçada. Eita, cultura cidrolandense de sentar na calçada. Eu falei: não. Eu entro na internet para olhar Itália, porque eu nunca viajei, gente. Eu viajo só no Pinterest. Aqueles restaurantezinhos italianos com aquelas cadeirinhas na calçada. Sim, o guarda-solzinho coloridinho. Assim. Você olha aqueles cafés de Paris, todo mundo ali pro lado de fora. E por que pegar essa referência de cultura cidrolandesa? Aqui a gente abre a cadeira, senta na calçada, toma um tereré. Que coisa maravilhosa de cidade pequena. Então eu falei: não, eu vou pegar tudo de bom que tem nessas calçadas e vou oferecer essa experiência aqui. E assim a gente foi comprando as cadeirinhas ali da frente e plantando as plantinhas, e vai crescer uma trepadeira lá. E eu vou trazer essa cantina italiana para Cidrolândia, com bons macarrão, com um risotinho, com uma lasanha, que eu tenho muita referência dentro de casa. Minha avó faz um macarrão maravilhoso, cortado na faca, tá? Ela faz. Aquele macarrão, aquele molhinho artesanal. Eu, nas festas kids, jamais uma massa de tomate. É molinho de tomate artesanal. Os hamburguinhos são artesanais. Então, é muito nosso. E essa tipologia não dá muito certo se for um formato muito grande, né? É uma comida muito imediata. E eu não quero que esse cuidado saia da minha mão. Eu quero ter uma equipe preparada, eu quero ter uma loja bem estruturada, mas eu ainda quero ser a cozinheira. Sim. Eu ainda quero... E até para preparar a sua equipe também, não pode ser muita gente, né? É difícil. Com certeza. Você ter essa equipe, lá é né? Pequenininho. As minhas funcionárias, elas têm aprendido muito. E eu achava que eu não tinha muito para aprender. E aí... todo dia eu chego lá e elas me contam um negócio e eu falo: bem capaz. Eu não sabia fazer tapioca, sabia? Não sabia fazer tapioca até abrir a parte do café da manhã. Minha gerente olhou e falou: por que você tá colocando essa farinha com essa panela quente, com essa panela fria? Eu falei: mas não tem que, né, nivelar a farinha? Não, vai grudar tudo. Eu falei: mas eu não sei fazer, então vem fazer. E os 2 primeiros dias foi a minha gerente que fez as tapiocas da cafeteria até eu aprender que a tapioqueira tinha que estar quentinha para não grudar, para desenvolver a goma. E eu estudei, gente. E eu não sei tudo, né? Isso não é um problema, não é um defeito. Eu falo que a cozinha é um aprendizado o tempo todo. Essa é a parte boa, né? E vai de região para região também, né? Sim. Por exemplo, a tapioca não é daqui. Não. Cuscuz também não é daqui, né? Muita mania que a gente tem de pegar as coisas dos outros, mas né? é bom demais. Muito bom. A gente gosta de tudo, né? Mas pega... Eu tenho uma coisa para te falar. Talvez você ache que você não cozinha. Mas eu acho que todas as pessoas cozinham, sim. Eu, na pandemia, dei aula... na veia, só falta circular. Não, eu dei aula para muita gente na pandemia. Assim, eu precisava fazer alguma coisa e eu fui dando de 3 a 4 pessoas na minha casa. Eu atendi umas 60 pessoas. Nessas turminhas de 3, de 4 pessoas, com aula de risoto, com aula de massa, com aula de torta. E todos saíam de lá achando que é muito mais simples. A gente que tem, né, a mania de complicar, mas cozinhar pode ser muito terapêutico, pode ser muito divertido. As crianças adoram aquela bagunça, não precisa ser elaborado. Na verdade, a gente está vendo grandes restaurantes apresentando pratos maravilhosos com comida simples que a gente faz em casa, assim, descomplicando mesmo, assim, tirando aquela impressão de não dá tempo de fazer almoço. Sim. Dá tempo de fazer, assim, a gente precisa ver a cozinha de uma forma mais leve, porque a comida em si tem um poder de cura que as pessoas não imaginam, e eu falo isso com propriedade, porque eu escolhi a cozinha como remédio. Na pior fase que eu vivi, a cozinha foi o meu melhor remédio. E todo mundo que se dispôs a experimentar, deu certo. Então, assim, que seja na brincadeira, né, que seja brincando com os filhos, se dispõe, porque se torna uma coisa muito leve, assim, é cura mesmo. Terapia, né? Muito. Eu sei cozinhar,
Mas assim, é boa a minha comida quando não queima, quando Quando dá certo, quando dá dá tudo certo. Não, no geral é. Só que assim, eu não sei administrar muita coisa. Tipo aquela, igual você tá fazendo uma prova ali. Eu já não saberia lidar com essa pressão, com um monte de panela e trem quente, sabe? Isso aí, esse dom eu não tenho, sabe? Já minha cabeça Sob já ia... pressão. Não, sob pressão não funciona para nada. Minha professora cozinha... fala assim, que o segredo é você não começar a fazer nada se você não tiver tudo separado. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e não tem margarina, daí deu errado já substituiu por outra coisa. Mas que se você faz, eles chamam de mise en place, né? Se você organiza o que você vai fazer, você já deixa preparado, não tem chance de errar, não tem chance de você não pegar, de não colocar, de esquecer. Então a probabilidade de dar certo é muito maior. Então se você for fazer um arroz, que o óleo já tá ali, o arroz tá ali, o alho tá picadinho ali, você já não passa por essa turbulência e a probabilidade de dar certo é bem maior, viu? Mise en place. Mise en place, Isso olha que chique. Mise en place. Isso. Agora, quando queimar alguma coisa, eu vou falar que me faltou o mise en place. Isso, é verdade. Não, e acontece, Paulo, vou fazer macarrão, coloco água pra ferver, pego as coisas, vou pegar o macarrão. Cadê o macarrão? Aí não tem. Não tem. Não deu nem aí minha tempo. cabeça já dá uma bugada e já é o quê? 10 Já virou um meses. mistura tudo. Um mexidão. Isso. Aí já não dá, a pressão já não dá pra mim, vamos ver. Ó, suas amigas estão aqui, a Jéssica Asman, tá certo? Sim. Amiga, sua história é inspiradora, estamos em casa assistindo e morrendo de orgulho, te amo. A Williane também, amiga, você é inspiração, tudo que você faz é maravilhoso, não tem como não ser sucesso. Natália Souza, a comida é um dos sentidos mais poderosos. Ela está em todas as celebrações, grandes ou pequenas. A comida está sempre presente, unindo pessoas, marcando momentos e dando sabor às lembranças. Cada prato carrega um gesto, uma lembrança. Por isso a comida tem o poder de unir o que é essencial, o sabor, alma e pessoal. É demais. Nossa, que linda! Miriam Silva Flores, boa noite. Cris Rodrigueiro, você conhece essa menina? Cris Rodrigueiro? Não, Cris Rodrigueiro. Ah, conheço, né? Ela escreveu Conheço. A irmã, legal. As amigas acompanhando, o pessoal tudo acompanhando. Já agradeço a audiência de vocês, as mensagens, é muito bom a gente ler, compartilhar e ver que as pessoas pensam, né, como você pensa, né, tem essa visão, né, de que a comida transforma, e realmente comida é afeto, né, é lembrança. Eu tenho muita memória, assim, da minha avó, das minhas duas avós. Uma não gosta de cozinhar e me tocava da cozinha. Essa é a lembrança que eu tenho dela, na cozinha. Mas ficou uma coisa engraçada, sabe? Ficou alguma coisa... A gente sempre fala assim, até hoje minha mãe fala, a sua avó é a mãe da minha mãe. Ela fala, dava 2 horas, ela sai criançada, eu fechei minha cozinha fechou, quero água. Não é a sua mãe que faz um pão de queijo maravilhoso? Minha mãe faz pão de queijo maravilhoso. Levaram uma vez pra eu comer lá na cafeteria. Não, olha aqui, ó, pega esse pacotinho, compro lá em casa. E aí a gente comeu assim, super... Gente, de casa. Você sabe quando é de casa. Sim, o dela tem muito queijo. Muito queijo. E minha mãe é crica. Ela tá aqui até. Beijo, mames. O queijo tem que estar curado para dar aquele sabor. Aí quando o queijo não chega do jeito que ela quer, que é muito difícil achar queijo curado. Aí ela coloca o queijo para curar, coloca sal, ela faz um outro queijo praticamente. O processo sabe? dela. É o processo dela. E se ela não acha o queijo, ela não faz. Tá vendo? É aquilo que eu te falei. Eu poderia tentar. Ela poderia me dar a receita dela e eu reproduzir e não ficaria igual, porque eu não sei dessa parte. Sim. Meu pai me questionava quando eu comecei a desenvolver um projeto que na pandemia eu me encontrei como professora, né? Eu queria dar aula de gastronomia. Meu Deus, eu queria dar aula de gastronomia. Eu cheguei a dar aula para uma turma do Senac lá em Rondônia. Eu queria muito dar aula. E aí meu pai falou: como você vai ensinar? Você tá doida? Você vai lá dar suas receitas para as pessoas? Eu falei: pai, na minha turma da faculdade tinha 60 alunos. Todos recebiam o mesmo ingrediente, da mesma marca, com o mesmo receituário. E todos eram diferentes.
Ninguém fazia igual, sempre era diferente. E eu vejo isso lá dentro. As pessoas sabem quando a tartelete fui eu que montei e quando a tartelete foi a minha funcionária que montou. Porque ela já não coloca da forma que eu coloco. Então eu queria só ensinar as pessoas. Porque se elas soubessem que quando você recebe uma receita, você precisa entender o que acontece naquela receita, daí sim você vai reproduzir qualquer uma que tiver na internet. Mas você precisa dominar o pré-preparo, dominar a técnica daquela receita, de saber o porquê que ela deu errado. Porque receituário da internet tem um monte, né? Eu cheguei a falar pra Adriana assim, a gente fez a cheesecake e ela gostou tanto que ela quis fazer na casa dela. Aí ela fez. Aí na outra semana a gente fez uma outra cheesecake, daí ela gostou tanto que ela quis fazer na casa dela. Daí ela chegou falando, olha, eu fiz a cheesecake. E a minha filha falou que ficou melhor que a sua. Daí eu falei, não, você tá comendo a da Cristiane velha. Já tá lá de 2 dias, você tá comendo velha. Se você comer de novo, você vai ver que não tá melhor que a dela. Eu falei, está, porque você é a mãe dela, que fez a cheesecake pra ela, e a sua sempre vai ser a melhor. Sim. Igual pra mim, o macarrão da minha avó sempre vai ser o melhor. Pra minha filha, qualquer coisa que eu faço, Maria Alice, o que a mamãe faz que você mais gosta? Banofinha. Eu amo a banoffee. A mamãe traz muita banoffee? Ela não traz, porque eu não levo. Mas é a preferida, ela come uma vez no ano, mas é a preferida dela, porque ainda sou eu que faço. Né? Isso é muito maravilhoso, que a gente acaba deixando para os filhos da gente, sem perceber, o maior legado do mundo. O Vitório fala que vai ser cozinheiro porque ele vê a mim e o pai dele. Eu falo, não, escolhe outra coisa. O pai dele também é O pai chefe. dele também é chefe, então eles têm muita influência, né? A avó cozinha, assim, receitas antiguíssimas, né? Cozinha muito bem, biscoitinhos, esses produtos sulista, né? E a minha avó Pedra, minha avó materna, gente, ela é uma cozinheira de mão cheia, assim, não tenho. Ela vai fazer bolinho de chuva, não é bolinho de chuva, é outro bolinho. E aí ela vai jogando assim, vai fazendo uns rabinhos assim, fica compridinho. Eu falo, ninguém faz igual a senhora. Crocantezinho. Crocante, cheio de pedacinho pra gente ir comendo. Afetividade. Afetividade, é isso que pega, né? É isso que pega. Minhas filhas vão crescer gostando de coisinha queimadinha. Aí, viu só? E quando comer vai falar, tá parecendo da mamãe. Minha mãe fazia assim. Queimadinho, olha que coisa boa. A Cris, lá em casa amamos tudo, né? Tudo tem que ser da tia Mana. Tia Mana. Eles me chamam de Mana. É duas, Crislaine e Cristiane, né? Daí a briga lá é pra ela ser a Cris, né? Ela que é a Cris. Ela veio primeiro, o nome dela é composto, então eu não posso ser Cris. É Cristiane ou tia Mana. Ela é a Cris. Ela é Crislaine. Crislaine, Cristiane. Catiane Romen Júnior. Ah, tá. Mas ela fala que Cris é o nome dela, porque de fato é separado, Laine. Então é um nome separado. composto. Sim. Então sempre foi Cris é ela, você é a Mana. Crismana, você é Crismana. Eu sou a Crismana. Eliana Padilha, parabéns, minha sobrinha linda. Rita Pinheiro, boa noite. Boa noite, Rita. Vilmar Júnior está na frente de uma excelente profissional, venceu o Empretec. Olha que babado. Ah, é verdade. É verdade. Armando Paiva, conhece esse? Esse eu conheço, esse é maravilhoso, hein? Esse, na verdade... Faz coraçãozinho ali, ó. Sabia que esse é meu fã número 1, porque se a cafeteria existe é por conta da existência dele, do apoio nós te dele. agradecemos, Armando. O incentivo dele foi maravilhoso você ter acreditado. Aí a gente que pode aproveitar esse empreendimento. Parabéns, meu amor, tenho muito orgulho da sua trajetória, muito feliz em ver você fazendo o que ama com tanta dedicação e perfeição. Parabéns. A Eliana falou, Nana, você tem que abrir uma cafeteria aqui em Blumenau. Veja bem. Deixa ela aqui, hein? Veja bem, já tô querendo um pão de queijo com linguiça em Blumenau. Já tô querendo ir lá fazer. Faz e volta. Com certeza. Tá. Eu tenho um pendurado, né? Eu tenho pão de queijo recheado aí dessa viagem de Minas, tudo pendurado. Essa viagem de Minas ainda não saiu nada, tá todo mundo esperando. Todo mundo ficou acompanhando eu comer aqueles pão de queijo com tudo dentro, então tá todo mundo esperando aí uma releitura. A gente vai fazer daqui a uns dias. Vai ter. Primeiro foca
nas massas. Com certeza. Que agora todo mundo ficou com vontade, inclusive eu. Ah, e vou trazer o dadinho, né? Porque o dadinho de tapioca é uma briga lá na cafeteria pra ter. E a gente vai trazer pra noite. Ai, adoro. Muito bom. Petisquinho, né? Direto da fonte, né? Que eu aprendi o dadinho com o Rodrigo Oliveira no restaurante dele em São Paulo, né? Então a receita é a original. Por isso acho que dá tão... dele? É dele, né? É do Rodrigo Oliveira. Então é recente. Não. Esse dadinho. Sim, o dadinho de tapioca surgiu com um erro na cozinha dele, né? Não era pra ser bem isso. Jura? Sim, acho até que ele uma temporada ele apresentou o MasterChef, ele chegou a comentar lá, né? E eu, pra me formar, 10 anos atrás, eu fiquei 36 dias no restaurante dele lá em São Paulo. E aí eu aprendi o dadinho lá, eu faço ele em todas as minhas festas infantis. É maravilhoso, te convido aí a provar esse em específico. Não tem um queijo coalho nordestino nele, né? Não, mas é o mais próximo possível. É, o que você me chamar pra provar, eu tô indo. Na verdade, é uma ideia fantástica. Eita, erro acertado. Super, né? Super eu acertado. achava que era uma coisa assim, tipo, antiga já. Não, não é. O restaurante em si é bem antigo, mas não é uma receita... Inclusive não é uma receita nordestina, né? Já foi ali em São Paulo, já com o restaurante que tentando, né, replicar uma receita. Nesse erro surgiu o dadinho. Arrasou, hein? Arrasou. E aí, Cris, como que você fez? Acredito que aqui, né, na nossa audiência, temos muitas mulheres que querem começar a empreender ou que já empreendem, que são mães. Tem aquela jornada tripla, né? Mulher tem jornada tripla, só para quando dorme. Como que você faz como que foi essa jornada junto com os filhos, né? Porque eles começaram, né? Sim. Desde quando você iniciou, você se formou ali, eles já estavam juntos com você. Como que você administrou? Eu nem conheço nenhuma parte da minha vida profissional que não tivesse tido eles, né? Eles já vieram, a Maria Alice já veio no meio aí da minha formação. Mas foi bem difícil, porque eu passei muitos anos achando que eu estava com o meu profissional atrasado, né? Quando eu passei pelo divórcio e vim para Sidrolândia, eu precisei pausar alguns processos, né? Eu saí de lá e já tinha um restaurante lá e eu precisei dar alguns passinhos para trás em benefício da minha casa, da minha família. Eu queria que lá na frente eles pudessem ter algo de bom dessa mãe. Então eu fui me adaptando. Eu vim para Sidrolândia, eu aluguei uma casa que tinha uma salinha comercial na frente. Então era tão pequenininho que só cabia uma geladeira, 2 bancadas, fogãozinho daqueles industrial de 2 bocas. Eu fiquei 1 ano assim ali, com o carrinho do Vitório lá dentro, fazendo o que eu podia. Eu só trabalhava com bolo. Com 60 dias que eu estava em Sidrolândia, eu fechei meu primeiro evento, sem nenhum funcionário, sem nenhum garçom, nada. Essa cliente chegou em mim e falou: olha, eu acompanhava lá em Vilhena e eu vou fazer uma festa para 90 pessoas, você faz? E eu tava com o Vitório com 4 meses, eu tava na cidade, não tinha 60 dias, eu falei: eu vou fazer, eu faço. E aí eu liguei para a funcionária da minha mãe, a funcionária da minha irmã, e fui pegando todo mundo na diária e falei: vamos fazer esse evento. E foi o meu primeiro evento, tem 6 anos, depois dele eu fiz tantos outros, assim, foi assim que entrou as Festa Kids, mas sempre com os meus filhos juntos. Depois eu mudei para uma outra casa que também tinha um espacinho para eu montar uma cozinha. Eu fiquei mais 2 anos lá. Depois eu fui para esse terreno que meu pai acabou cedendo para eu trabalhar e eu também levava eles para lá. Então sempre em casa, sempre com eles junto, sempre muito desafiador. Não foi fácil, mas também não me matou. Foi bem importante para o que eu construí hoje. Eles têm muita influência que eu quero que eles entendam esses degraus que precisou ser atravessado, assim, né? Subir, que foi devagar. Eu passei anos
achando que eu tinha perdido, né? Que eu tinha perdido tempo profissional, que eu tinha perdido de me atualizar, que as pessoas estavam muito na frente, mas na verdade era um processo para me amadurecer, para viver essa fase com eles. Eles estão sempre ali na cafeteria, ainda não é fácil. Eu tenho uma pessoa na minha casa que é da minha confiança, que eu contratei no dia que eu cheguei, logo que eu cheguei, então ela praticamente criou o Vitório para mim. Não sou a melhor mãe, nem a mais disposta, e se eu posso falar alguma coisa para alguém é que está tudo bem, que isso não é um problema, que eu tenho ótimas recordações da minha família, mesmo a minha mãe trabalhando um monte, a minha irmã cuidando da gente, e isso eu carrego na minha vida adulta, e eu tenho certeza que é uma escolha que eu fiz para que a minha filha e o meu filho lá na frente de fato tenham orgulho. É a sua história, né? É a minha história. Mas assim, não fica mais fácil com o tempo. A Débora esses dias falou assim pra mim que a gente, quando tá num problemão, a gente vê ele com uma dimensão, né? E quando ele já se afastou, você vê ele em uma outra amplitude que agora ele parece pequeno. Então eu tive os desafios de ser a tia do bolo e naquela época me machucava, né? Meu Deus, eu tenho tanto para oferecer e eu vou ficar só fazendo o bolo? E aí eu fui entendendo a riqueza de ser a tia do bolo. Pera, mas tudo que você pede é para você fazer e ser aquela que você tanto conta para os outros, né? Então eu fui me desprendendo dessas questões que eu mesma colocava na minha cabeça. Ninguém nem achava nada daquilo, era eu que achava. E não foi ficando mais fácil, eu só aprendi a resolver aquilo. Então hoje eu não sou uma mãe super presente, mas eu sou a melhor que eu posso. Eu chego em casa, eu saio às 7 da manhã e eu chego às 7 da noite. Muitas vezes eles já tomaram banho e comeram, e tá tudo bem, porque para chegar nesse lugar tem um preço muito caro, né? As pessoas que deram certo, elas tinham um objetivo, né? Os meus pais tinham um objetivo de, naquele momento, trabalhar para me dar uma vida muito confortável. São eles que são meus sócios hoje? Não, mas foi esse pilar deles, essa instrução deles que me fez sempre querer empreender, sempre querer fazer, sempre quis ser dona das minhas escolhas profissionais. E isso eu estou plantando para os meus filhos. Então talvez hoje eu seja uma mãe um pouco mais ausente, uma mãe que não é a que faz tarefa, mas eu tenho certeza que a minha filha lá na frente, eu falo muito a minha filha porque ela é mulher, né? Seria hipocrisia a gente achar que é menos fácil, né? Para a mulher é mais difícil do que para o homem. Então eu quero que a minha filha lá na frente ela tenha certeza que ela pode ir, que ela pode se dedicar, que vai dar certo, que a inspiração dela não é aquele comerciante que abriu e faz 30 anos, né? Que se ela tiver que cair 5 vezes, que ela caia 5 vezes, se ela tiver que levantar, eu tô ali para ela levantar. Eu tô empreendendo agora, né? De forma física, eu não tenho a obrigação de dar certo. Eu estou no meu direito de falar, pera, não é o que eu pensei, não é o que eu gostaria, eu vou tentar outra vez. E aí sim eu vou ser referência para alguém, aí sim eu posso um dia, quem sabe, inspirar alguém. Porque eu não desisti, né? Então assim, nesses 6 anos eu sempre quis ter o café, mas ainda não dava. E eu não desisti. Não desistindo de ter o café, eu não precisei desistir de ter a tratoria, assim como eu não desisto de projetos maiores, assim, se é aquilo que eu falei para você antes. Tudo limpa processo, o nome, né? Limpa o nome, vai e faz uma conta e busca assim realizar os sonhos, os objetivos. Hoje eu nem sempre fui assim, mas hoje eu tenho muita coragem. Nem sempre eu tive essa confiança assim de ir. Eu já tive, até hoje eu busco não precisar da validação. Eu ainda preciso muito. Mas eu trabalho todo dia para não depender mais dessa validação, que a gente cresce com esse costume, né? De que a gente tem que provar que é capaz, a gente tem que provar que consegue.
eu busco resolver isso comigo para eu já não passar para os meus filhos que eles não precisam dessa validação, eles ainda podem escolher o que eles quiserem, mesmo que isso não seja o que o outro acha que é certo. E nem que vai ser algo de sucesso imediato, Exato. Pode ser que não dê certo naquele momento. Porque não é, né? Eu acho que é isso que a gente se frustra, né? Eu busco validação. E é difícil, sabe? Quando você vê que nem tudo tá saindo como você planejou e você fala, putz, e agora, né? Eu vou ter que falar, realmente, não deu certo, né? Tanto é que... E faz parte, né? Faz parte. A minha faculdade eu escolhi assim por impulso, tanto é que hoje eu não exerço, porque meu sonho era ser veterinária. Meu pai falou assim, não, você não vai ser veterinária. Eu falei, beleza, tá bom. Gente, da onde? A gente fica vivendo os sonhos dos pais da gente, né? Muitas vezes. Porque ele trabalha com campo e ele via, ai, que mulher veterinária é muito difícil, e tarará, tarará, e tem machismo. E aí, pra me proteger, ele falou, eu acho que não é legal você fazer veterinária. E eu falei, tá bom. Porque eu precisava... E ainda foi na boa intenção, né? Ainda foi tentando te proteger. É. Assim, hoje eu vejo que, não sei, não me vejo, né, veterinária. Mas também não me vejo arquiteta. Mas eu via naquele momento que eu precisava decidir, precisava escolher, sabe? Precisava ir, tava na idade, tinha que ir. E naquela época não dava pra conhecer muito, né? Eu falo assim, naquela época parece que a gente tem 50 anos. Você já tinha que caçar rumo, já tinha que Sabe que hoje eu não sou a favor? Se a minha filha me perguntar, eu não sou a favor dela terminar o 3º ano e entrar numa universidade. Eu acho que dá pra fazer um curso, ver se é aquilo mesmo que você tá querendo. Tanto que eu acabei entrando com 23 anos, assim. Quando eu fui mesmo, eu já tava com 23 anos. E lá, sim, madura, eu nunca tirei uma nota baixa e não reprovei. Passei. Você vê que eu acho que a gente precisa ter mais... A internet veio ajudar, né? Veio, graças a Deus, a internet... Hoje tá aí, antes de você resolver cozinhar, você assiste um monte de vídeo, já vê que aquilo lá não é pra você, você já desiste. Mas, se 15 anos atrás, não tinha. Pra mim já não serve. Aí, ó, viu? Eu já mudo a receita. Não, se mandou separar, já tá errado, né? Não. Eu já vou naquela receita assim, não sei o que, liquidificador. Coloca tudo e bate. É aquilo Deu lá. certo. Faz parte. Pelo menos fez. Sim. Fez, tentou fazer E aí agora eu vejo assim, com 30 anos eu fui seguir o que eu queria. Pela primeira vez eu tive segurança de seguir o meu coração. Mas desde criança eu era dessa vibe artística, vamos dizer assim, né? Quando eu era criança eu queria ser o quê? Bailarina do Tchan, bailarina do Faustão, Paquita da Xuxa. Mas era uma brincadeira, mas realmente era uma coisa que eu sempre gostei. E aí agora, né, com essa onda da internet, com 30 anos, eu falei... E eu tenho certeza que também agora deu certo e agora te faz feliz porque você tem em casa um apoio nisso. Sim. Né? Que é fundamental. É fundamental. Porque se quem não tiver com você não acreditar que aquilo é legal, não olhar sem nenhum julgamento, que você pode sim ser feliz, se divertir e ganhar dinheiro, né? Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro e aquilo ser uma coisa terrível. Inclusive meu sonho é o dia que eu vou poder cozinhar para não pagar boletos. Só de hobby? Não, já entrou dinheiro, tá tudo pago. Agora hoje eu quero fazer isso daqui, porque hoje eu faço 8 cuca, 3 bolos de chocolate, vendam todos. Eu parei de cozinhar na minha casa. Eu não cozinho mais para as pessoas. Porque antes me chamavam e você via que te chamavam para você cozinhar. Então eu falei, agora eu só cozinho por dinheiro ou por muito amor. Eu demorei para cozinhar pro meu namorado. É? Sim, porque aquilo lá era especial demais para mim. Aquilo era um grau de merecimento fantástico. Gigantesco, teve que merecer. E ele sabe que é assim. Se já tiver mais gente na casa dele, eu não cozinho. Se é pra ele ali, pros nossos filhos, daí sim. Senão eu já não faço. Então meu sonho é assim, nossa, eu vou fazer um macarrão, eu nem preciso vender ele, eu vou botar nele aqui o que eu quiser, pra não ganhar dinheiro. Mas por quê? Hoje você é feliz, imagino eu que o seu esposo te apoia, te encoraja e ri e participa. Sim. E hoje eu falo por mim, hoje a cafeteria é possível porque eu parei
de provar que daria certo. Faz esse daqui. Se você fazer, eu acho que dá para dar outro passo. Eu passei anos assim. E no ano passado o Armando chegou para mim e falou assim: meu Deus, tá todo mundo abrindo, você não vai abrir nunca? Não, você tem que abrir, você tá perdendo tempo. Não, mas não dá para abrir, a gente não tem banco, a gente não tem ninguém com a gente. Não tem que abrir, vai fazendo uma coisinha de cada vez e a gente vai dando jeito, vai dando jeito. E eu vi o meu maior admirador, meu maior incentivador, porque ele olhou para aquele cenário e ele teve certeza que já tinha dado certo, que não tinha como dar errado. Você já tem os seus clientes, as receitas já são suas, já está validada, é abrir um lugar e aprender a tocar. Então faz toda a diferença quando você tem do lado quem te apoia, quem está com você, quem sabe que vai ser difícil, vai vir desafio, mas que você dá conta e depois vem outro para resolver. Exatamente, tem os dois cenários, né? A pessoa que te motiva e aquela pessoa que só te põe para baixo, sim, que não acredita em você. O e se, né? E se você fazer e não vender? Exatamente. E aí, se você acredita no seu potencial, né? Se você tem coragem, se você tem fé e você sente, você quer muito fazer aquilo, é aquilo que a Cris falou, é o nome limpo. E vai com a coragem para talvez sujar ele no caminho, mas você limpa de novo. Meu pai sempre falou, para você ter as coisas, você tem que fazer conta. Se você não faz conta, você tem sempre a mesma... Você é uma menina, né? Cris, deixa eu ver aqui. Deixa eu me achar, que eu sou uma apresentadora jovem. Deixa eu achar nos meus rabiscos. Vamos de polêmicazinha? Vamos a sua aguinha aí. Eu tenho fama de polêmica, viu? Quero dizer pra você... que você tem temperamento forte, bem estabelecido, né? Bem consolidado. Isso é ótimo, eu acho maravilhoso. Você teve um negocinho lá com seu layout, né? A sua patisserie, que agora você falar patisserie, ela foi criada para um propósito, para um número de gente. E aí teve um dia que eu estava lá no meu Insta, faceira e contente, o Insta me entregou. O Insta adora polêmica, né? Com certeza. Aí, inclusive, meu engajamento no outro dia é fantástico. A minha entrega fica muito boa. Vamos ver se a live vai subir agora com a polêmica também. Tá super bom, a audiência é super boa, tô amando. Tem bastante gente aqui fazendo comentários. Beijo pra todo mundo. Já eu vou ler, volto pros comentários. Mas um dia eu estava lá rolando meus stories e olha, parece a Cris vermelha aqui, ó, daqui pra baixo vermelho. Falei, eu preciso ver isso, é isso que eu quero ver. Aí parou, era você falando sobre uma situação chata que havia acontecido em decorrência de lugar. Sim. Que a pessoa foi lá e quis mudar, né, aumentar, eu acho, a cadeira, e trancou lá a passagem para banheiro, aí foi pedido para ela não mexer no layout, e aí deu confusão, rolo. Conta aí, como foi? Como que você lida com essas situações? Nesse dia eu lidei nervosa, viu? Eu tô aprendendo essa política da vizinhança que a gente tem que fazer, né? Na verdade, a minha primeira polêmica lá no Instagram até foi por causa de um morango estragado que eu não queria comprar no mercado. Sério? Daí, eu tenho essa fama lá de falar, né? Na verdade, eu acho assim, eu me considero jovem, então nós somos os novos empreendedores, os novos comerciantes, e a gente cresceu com uma cultura implantada na gente que o cliente sempre tem razão. E o cliente nem sempre tem razão. Por quê, gente? Se a empresa tem uma política e você desrespeita essa política, você não tem nenhuma razão e eu não tenho nenhuma obrigação de bater palminha para você, para o meu estabelecimento funcionar. Então eu procurei naquele dia, inclusive não carrego nenhuma mágoa dessa pessoa, até porque às vezes foi no calor da emoção, né, que ela fez isso, mas o que eu quis trazer para as pessoas, e ainda bem que eu trouxe, porque daí até evitou de estragar mais as paredes lá da cafeteria, que já estava tudo batida, de que a gente não permitia que mudasse o layout das cadeiras,
por uma série de questões que eu não posso ficar palestrando para o meu cliente. Eu não posso ficar dizendo para ele os meus motivos. Somente que naquele lugar não pode. E aí essa cliente acabou sendo um pouco insistente, ficava no caixa, a gente não tem atendimento na mesa, a gente não tem garçom, então o pedido é no balcão. Então a primeira coisa era não impedir que o cliente chegasse até o balcão. E aquela cadeira ali iria atrapalhar. A gente só tem um banheiro no final do corredor. Então aquela cadeira ia atrapalhar. E essa pessoa não gostou e deu uma desaforada nas minhas funcionárias. E eu não aceito, assim, ninguém mal educado e ninguém que ache que pode ensinar a gente a cuidar da logística da nossa casa. Então, assim, na sua casa, você coloca um tapetinho na porta e quando a visita chega, você fala, limpa o pé, por favor. E a pessoa limpa porque ela está entrando na sua casa. Então, o que eu quis trazer é que ali é a minha casa, né? Ali, graças a Deus, eu posso colocar tanto os meus métodos, tanto a minha tipologia, como a política que eu acho que se enquadra melhor ali. E ela foi desrespeitada nesse dia. Então, isso não era levar uma polêmica. Isso vamos acabar com esses costumes de que tudo eles têm razão. Que eles querem encontrar no atendimento uma pessoa muito educada, uma pessoa sorridente, mas eles chegam lá com a cara desse tamanho, super mal educados, trata todo mundo mal, mas eles desejam receber. Eu tive uma reclamação na primeira semana. Não era bem uma reclamação, uma cliente me fez uma observação. Eu tive aí ontem e eu achei a atendente muito mal-humorada. Daí eu chamei essa atendente, falei, olha, não posso. Mas depois eu fui entendendo que mau humor é uma coisa, má educação é outra coisa, e uma pessoa que simplesmente tem um semblante um pouco mais fechado não torna ela mal educada. Sim. E lá eu tenho pessoas de temperamentos totalmente diferentes. Se você me encontrar, eu tô ligada, eu vou rir com você e vou te tratar como amiga. Mas eu tenho um outro atendente que ele vai ser tão educado quanto e ele não vai sorrir para você. Então você não foi maltratado. Então assim, que a gente também aprenda a respeitar. A pessoa está sendo gentil com você, a pessoa está se prontificando a resolver o seu problema, ela não precisa estar mostrando os dentes para você. Então, nesse dia, ela desaforou a nossa equipe e ela nos colocou como que na capital isso não acontece, por que aconteceria ali? Tipo, colocando a gente num lugarzinho assim, bem no cantinho. E aí eu quis dizer para as pessoas assim, o problema de nenhum comerciante perdurar, todo mundo acabar fechando, acabar desistindo, é por causa que a gente cultiva clientes dessa forma. Naquele dia eu determinei para mim que esse tipo de cliente não era um cliente que eu gostaria na cafeteria. Nossa, você quer escolher quem vai lá? Não, eu quero que pessoas vão lá para ser feliz, para comer uma comida boa que a gente fez com amor. A gente não vai produzir se tiver mal-humorado, a gente não vai produzir se estiver chateado, porque a gente quer entregar o melhor produto. Então, eu não quero essa cultura lá dentro, né? De que a pessoa poderia ter comido, não juntado e nunca mais ter voltado. Sim. Mas naquele momento ela disseminou pelas mesas o que havia acontecido. Ela saiu espalhando pelas Sim, mesas. Novamente, eu não tenho mágoa com essa pessoa. Eu acho que já passou, serviu de aprendizado, por quê? Porque eu pude me posicionar. Sim. Que era uma situação que eu não gostaria que acontecesse, que eu não permitiria que destratassem as meninas. E nunca mais alguém quis tirar uma cadeira do lugar. Nunca mais. E pude preparar as minhas meninas. Olha, eu sei que eu coloquei essa norma aqui dentro, mas sabe aquela mesa ali? Se colocar, acho que não atrapalha, né? Então, quando acontecia de novo essa situação, as meninas falavam assim, olha, eu não posso tirar, mas se for ali, não atrapalha. Posso te acomodar ali? E aí a gente foi resolvendo. Por quê? Porque a gente também estava aprendendo, né? A gente teve uma outra cliente lá, no quarto dia de aberto, a gente ainda não tinha adoçante. A gente nunca vê toda a necessidade,
Depois a gente não sabia se comprava de gotinha, se comprava de sachê, e naquele dia não tinha, a gente estava no 4º dia aberto. A pessoa olhou para a atendente e falou: mas sem um adoçante vocês têm que fechar, vocês vão quebrar. Aí eu falei, aí a Adriana olhou para mim: calma, é só o inimigo. O inimigo veio aqui hoje para tentar acabar com o seu sábado, é um sábado. Eu falei: Adriana, é por isso que eu não sou atendente, Adriana. Eu falo para ela, deve estar rindo agora, inclusive. Porque eu falei: fala para ela que aqui é uma doceria, a gente vende açúcar, doce. Aí ela falou: mas é que a minha glicemia, se eu não colocar adoçante... Toma 100. Daí eu pensei: mas minha amiga, se a sua glicemia não tá boa, o último lugar que você deveria ter vindo hoje... Aí as pessoas que estavam com essa cliente começaram a ficar com muita vergonha, porque eram clientes nossos, que já tinham ido lá comprar, tava com 3 cucas na mesa, ou seja, ela olhou e falou: moça, eu moro bem pertinho, eu vou buscar um adoçante só para ela parar. Meu Deus. Então assim, nós passamos por muitas situações, mas que foi ensinando. Mesmo, Sim, foi ensinando. Depois disso primeiro veio a polêmica do morango, a polêmica da cadeira, a polêmica do adoçante, a problema de eu quebrar, como se quebrar fosse um defeito. Agora a polêmica da bala, né? O Armando falou: o que você tá brigando por causa de bala no Instagram? Porque eu tava falando que tinha que acabar essa cultura de dar bala de troco. Ah, sim, eu vi. Então assim, por quê? Porque nós estamos aí, a gente pode ensinar novas coisas para as pessoas no comércio, a gente não precisa mais passar pelo que era necessário para manter um cliente, você pode resolver hoje de outras formas. E eu precisei ir em outros restaurantes que eu chego lá, tá escrito assim, ó: uso de notebook das 9 às 10. Pronto. Não é permitido live ao vivo. E aí eu entrei lá, eu não dou um pio, mas daí lá na cafeteria da fulana, ela não deixou mexer na cadeira e ela não sabe ser comerciante. Então não é bem assim, que a gente possa assim tirar essa educação, que a gente possa ensinar as pessoas de que elas adorariam ser respeitadas, e a gente também, né? Porque a gente está lá todo dia, se disponibilizando em atender o cliente, se disponibilizando de poupar você de cozinhar, queimar o arroz. Sim. Vim comer aqui. Agradeço. Entendeu? Gente, no Natal, ninguém mais quer cozinhar no Natal. A gente ainda tá ali no dia 24 cozinhando. Então, tratar as pessoas com respeito, de que é um desafio. E um recado: gente, na semana de inauguração de alguém, não critica essa pessoa, pelo amor de Deus. Né? Essa pessoa está aprendendo, essa pessoa acabou de chegar, ela nunca teve aquilo ali, né? Tá no nervosismo. Sim, é uma demanda de gente que vai no dia. Meu Deus, nós passamos um mês que era fila na calçada. Aquilo era desesperador pra gente. Porque era novidade, né? E agora você vê que agora vai ser nem da fila, a pessoa já chega lá, sabe que o pedido é no balcão, tem gente lá, a pessoa já fica sentada, espera, daí levanta, daí veja bem, nos adaptamos, agora nós vamos ter garçom à noite. Olha. Então veja, a gente precisa vencer processos, né? Sim. A gente não abriu tendo opções de café da manhã, hoje tem opções de café da manhã. Talvez no mês que vem a gente vai trazer um outro produto e a gente vai aprendendo e vai dando certo. Só precisa de paciência conosco. Sim, vai ser toquem no coração, né, de vocês. Amem a gente também. E educação, né? Com Porque certeza. Eu acho que tudo pode ser falado. Absolutamente tudo. E crítica é sempre bem-vinda, né? Por exemplo, do adoçante. Talvez você não tenha se atentado. Nunca mais faltou um adoçante. É um detalhezinho, mas faltou um tato, né? Tipo, a pessoa já chegar e já falar: você vai quebrar. É uma coisa que eu não falaria como cliente, sabe? Até porque quem quebra uma doceria por falta de adoçante, eu quero mesmo é vender açúcar. Minha mãe fala: filha, não dá pra ter um pãozinho sem glúten? Eu falo: não, mãe. Mas sem açúcar? Eu falo: mãe, mas o que eu preciso vender que é açúcar? Como é que eu vou disseminar isso aqui dentro? De que eu faço sem? Então, assim, são lugares e lugares. Ali para comer doce, que naquele dia eu tenho uma cliente que ela é atleta, mas toda vez que ela pode comer um doce, ela compra aquele determinado bolo. Então veja, ela não é minha cliente que vai lá todo dia, mas no dia que ela escolhe poder se permitir, eu estou ali para ela. Então tem lugares maravilhosos que vai
cuidar com excelência de produto restritivo, né, de que zero glúten, zero lactose. Nós só não somos esse lugar. Isso não quer dizer que eu não queira te atender. Quer dizer que eu escolhi uma tipologia, sustentar essa tipologia e tentar oferecer o meu melhor. E o meu melhor, infelizmente, não é zero glúten. Eu não sei fazer, eu não tenho preparo para isso. Então não é falta de vontade, é uma escolha de defender aquela produção ali e tentar sustentar ela, enquanto ela estiver me sustentando. E esse é o negócio, né? Você defender e sustentar, né? E assim, eu precisei fazer um curso, tá? De posicionamento, porque eu não me posicionava de jeito nenhum. Eu falava, mas faz só pra mim. E eu não me posicionava, porque eu tinha medo de parecer grosseira, Hoje eles me perguntam assim, não dá pro ovo mexido ser com croissant? Não dá pro croissant ser com o recheio da brusqueta? Daí eu falo, não. Não dá, foi feito dessa forma. Não, porque eu fiz essa combinação. Eu sei que é uma combinação que vai dar certo. Às vezes essa sua mistura toda não vai dar certo. A gente teve um pedido, se dava para fazer um cappuccino com chantilly com um espresso. Só que o nosso cappuccino, ele é uma misturinha, não é esse cappuccino da máquina de café, que é leite com café. Então eu precisava mostrar para aquele cliente que às vezes ele pediu, porque ele toma num lugar que é café com leite. Então colocar um expresso não ia acontecer nada, mas com o meu cappuccino de lá, que é um pozinho que tem canela, tem baunilha, tem outras coisas, ele ia fazer uma mistura que não ia dar certo. E aí eu não quero dar essa experiência de uma mistura que deu errado. Sim. Então hoje eu me posiciono de falar, não, infelizmente a gente não pode. Fala para as meninas, bota tudo a culpa em mim. Fala, olha, a moça lá de dentro falou que não pode misturar. Aquela maluca que é formada Sim, lá, ó, ela falou que não vai dar certo isso daí. Tantos anos, passou posso. em banca e tudo. Não posso. Ela falou que não dá. Vai dar ruim. Aquela maluquete lá. Isso, bota a culpa em mim, porque na hora de um boleto atrasar, eu boto a culpa na Adriana. E vai assim, e cada um é culpado por alguma coisa lá. Mas eu vejo assim, que agora já tem quanto tempo de... 6 meses já. Nossa, que abriu. Passou muito rápido. E assim, eu vejo que já tá bem... tá bem consolidado os seus clientes, né? Você conseguiu atingir o público que você queria, né? Você conseguiu organizar essa questão de espaço, de layout, se adaptou, né? Tá fazendo aí ajustes no cardápio. Então é algo assim, em um curto período de tempo você fez bastante coisa, e principalmente esse educar, né, dos clientes, que foi algo que você também... Que é no amor, tá? Sim, no amor. É no amor, só quando a pessoa é meia doida, né? Mas de toda forma, tudo se resolveu, Sim. né? Tudo se resolveu. E o importante é isso, a gente tem que ter educação, tanto o cliente, tanto quanto quem está atendendo, não tem segredo, né? Se vir um cliente falar com carinho, pode falar qualquer coisa para você, mas falando com educação, você nunca vai responder de forma ríspida. Sim. Não tem como. Eu falo que o pedido pode até demorar, né? Primeiro, se você não enganar o cliente, na primeira semana gerava uma espera, uma fila. Então, eu vou tirar o seu pedido, porém, tá com 30 minutos de espera. Exatamente, isso porque é muito importante. Isso, aquele cliente que está com pressa, ele tem a escolha de falar, eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu tô com um pouco de pressa. Porque se você fala com educação, a pessoa espera, a pessoa pede um suco, a pessoa pede uma água, ela decide se vai ficar, se ela vai embora. Mas se você for honesto, né? Se você sinaliza e dá a opção de escolha para o cliente, é um cliente que vai voltar. Eu, pelo menos, tenho visto assim, clientes que eu vejo mais de 2, 3 vezes na semana lá na cafeteria. Assim, a gente já até dá nome para eles não sabem, mas às vezes chegou alguém e eu falo, Catherine, olha o seu cliente. Adriana, olha o seu. Olha o da quiche. Sim, aquele cliente da brusqueta chegou. Então a gente agora já ficou tudo, já tá tudo andando na paz. Em um curto período de tempo, né? Cris, o que você gosta de fazer fora da cafeteria, assim, pra relaxar? Quem você cozinhar? Você falou... Eu gosto de escutar pagode, mas meu namorado não gosta. Ele não gosta de pagode? Não, ele é sertanejo, ele gosta de laçar. Eu sou alérgica a feno e vira uma catástrofe. Ele até vai laçar esse final de semana e vai sozinho. Eu gosto... Os opostos
se atraíram aí? Eu vou falar, eles que dão certo, né? Eu falei, graças a Deus, porque senão eu casava comigo mesma, né? Não tem jeito, eu preciso de alguém diferente mesmo, porque ele é calmaria e eu sou muito agitada. Não, imagina 2 agitados? Sim, mas eu tenho uma paixão, assim, que eu gosto bastante, que é de ter karaokê em casa. Então, assim, do neto, assim... vou te chamar, então. Me chama porque eu adoro. Você canta bem? Dizem que eu canto, sabia? Então já não vai dar certo. Dizem que eu canto bem. Eu não concordo muito, eu canto de brincadeira, mas dizem que eu canto bem. Não vai dar certo que eu canto mal, daí eu vou ficar... Não, mas assim é muito bom. É bom, eu não sei por que não fazem mais sozinha. aquele karaokê que dá nota. Aquilo lá era humilhante. Na minha época, o karaokê te dava nota pra sua cantoria. Quando assim, era karaokê era mesmo, karaokê raiz, mesmo, né? isso, ele dava nota, sim. aquela expectativa de quanto que eu tirei, a pessoa cantava muito bem, tirava uma nota super baixa. Sim, eu canto sempre muito, eu ganhei, você tem igual, né? Eu ganhei aquela JBL com 2 microfones, já logo numa TV zona que tem lá em casa, do nada assim. E falam que você canta bem. Falam que eu canto bem, eu não sei os vizinhos, né? Canta. Não dá, né? Inglês mesmo, eu sou muito boa. Inglês? O inglês, assim, só eu aprendi mesmo. Mas o seu inglês ali. Mas assim, todos os meus aniversários tem que ter karaokê. Todos. De lei. Eu amo também, é muito bom. Eu adoro. Não tem nada que diverte mais a galera, assim. É o povo rido que não sabe. A pessoa que nunca cantou vai lá e morre de rir. Aí você ri daquele que tá cantando feio. Aí tem a pessoa que canta mais ou menos, você fala, olha, não. E aí você canta mais ou menos bem, mas tem mais de um microfone, você quer bater naquela pessoa que tá cantando mal, estragando. Tá estragando. É isso que acontece, eu acho. Por isso que eu não canto bem. A pessoa entra lá e tá estragando meu... Eu acho que se eu cantar com você, eu acho que vai dar certo. Gente, eu adoro um karaokê. Tá aí, eu nunca pensei por esse lado, assim, talvez seja meu hobby. Cara, sabe o que eu fiz esses dias? Final de semana, liguei minha JBL, peguei meu microfone, deitei lá no quarto, falei, vou cantar. Comecei a cantar sozinha lá, tô cantando, chega o William, eu falei, não... Estragou meu momento. Estragou meu momento. A diva que eu queria ser. A diva que eu queria ser. E eu me Back filmando. vocal da Xuxa. Aí. Eu me filmando pra eu ver depois. E eu fico... não, ficou muito feio, não vou postar, não. Não julgo, faço direto. Mas você não posta você cantando? Não, eu não... Só na igreja, né? Quando eu cantava na igreja, assim. Daí eu já postei. Senão só a zoeira mesmo. Mas assim, ó, o karaokê, na época da faculdade, em Balneário, tinha muitos bar de karaokê. Então, quando a gente tinha uma prova muito difícil, a gente ia pros bar de karaokê, a gente cantava a noite inteira, era garantia de nota boa no outro dia. A gente chegava tão feliz, tão... Eu tenho uma amiga, ela canta demais, assim, e com ela era humilhante, eu achava que eu cantava. Mas daí, e ela de fato canta o inglês que eu não canto. Gente, cheio, eu peguei gosto naquilo. Eu, desde então, tanto que meu presente de Natal foi esse karaokê, assim, adoro. Que legal, que massa. E canto sozinha, assim, do nada. Canto sozinha, do nada. Então, os dias que você quiser cantar sozinha. Em dupla, a gente forma uma dupla. A gente forma em inglês. Nossa, inglês é muito bom. Spice Girls, nossa. Sai incrível. Whitney Houston mesmo, é maravilhoso. Meu Deus do céu. Tem como editar isso, né, Lucas? Tirar esse... Não dá pra editar, mas tá bom. Quem tá assistindo sabe, já escutou. Sabe do que a gente tá falando. Quem tá assistindo, muita gente sabe. Nossa, muito comentário, gente, muito comentário. Que coisa boa. A Liessa falou, que entrevista rica de quem sabe o que é e o que quer. Parabéns, Cris, você é maravilhosa. Thelma Garcia Carvalho, qual o nome da cafeteria? Já responderam aqui. Manuale. Bárbara Damares canta muito, ó. Catiane, sua irmã, canta mesmo. Tá muito vendo? bem. Eu tenho quase uma legião de fãs da cantoria. Ai, ó, só não quer cantar aqui ao vivo. 5. Eu cantaria. Minha mãe, meu pai, e agora ganhei mais 3. Rainha Cidrolândia, parabéns, a entrevista top, noticidade sempre. Meu Deus, é verdade, bom. é porque eu fui rainha aqui em Cidrolândia na exposição também, mas já fiz mais essa, viu? Você viu? Verdade. Eu acho que eu vim pra ser artista, viu? Sim. Eu tô tipo você. É isso aí, tem várias profissões, né? Eu sou muito assim. Muitas se amanhã não der coisinhas. pra cozinhar, Você vai eu fazer, não fome pode eu viver não tô da sua passando. arte. Posso viver da minha arte. Da sua arte, da sua beleza. Ai, meu Deus, fechei aqui. Meu Deus do céu, a pessoa... Pera aí, gente, que eu fechei a live do meu celular. Agora não tá atualizando, gente. Não vou conseguir, porque fechei sem querer e não tá atualizando os comentários.
Mas é isso, Cris, obrigada, eu adorei, foi assim, muito enriquecedor. Vi alguns comentários aqui de pessoas falando que foi muito bom, foi enriquecedor, teve muita informação. Foi uma entrevista que acredito, né, que muitas mulheres se inspiraram realmente, e muitos comerciantes também vão se inspirar em você nessa sua maneira de se posicionar, de cobrar, né, o seu espaço ali. Você determinou um tipo de atendimento que você queria ter, que você quer prestar, um serviço de qualidade, de excelência, mas que para isso você traçou metas, né? Deu uma fechada, não para não atender, né? Mas sim para atender da melhor forma. E é sobre isso, você educar os clientes, né, com amor, igual você falou, que você continue. Em 6 meses, né, já tá com esse sucesso. Passou aí, voando. Com projetos novos. Eu te desejo muito sucesso, que você continue aí essa caminhada por muito tempo, até você ficar rica e cozinhar só por hobby mesmo. Só por hobby, logo lá na Itália. Aí você me chama. Chique. Por favor, né? Vai chegar rápido, viu? Vai chegar Já não tá mais com muita idade disponível, né? Tem que, Mas foi muito bom, tô muito feliz. E espero que você tenha gostado também de estar aqui conosco. Com certeza, eu adorei. Nunca tinha participado, estava até um pouco nervosa. Mas assim, se eu pudesse assim, falar para alguém, eu que sou filha de comerciante, então não foi fácil por ser filha de comerciante. É que as pessoas não se deixassem ser taxadas, sabe? Eu escutei muito assim, a filha do Volmei. Primeiro, não sejam essas pessoas que usem essa régua de medir, porque você ter na família alguém que deu certo, eles deram certo porque trabalharam muito, também começaram do nada, como eu estou começando do nada, e ter essa régua para medir já é uma pressão, já é muita pressão, né? Mas que graças a Deus a gente pode ter esse aconselhamento, e nem todo mundo tem disponível esse aconselhamento, mas que a gente nem faça isso com as pessoas, não fique taxando as pessoas, ou que para mim o caminho foi mais fácil porque eu tenho alguém assim do meu lado. Não, o caminho não é mais fácil. Na verdade, talvez seja até mais difícil, porque você tem muito mais pressão de que precisa dar certo, de que, olha, não faz assim. Escutei muito. Porque eu errei aqui, para que você vai errar, né? E às vezes você mesmo cometer aquele erro é fundamental. Então assim, fui muito taxada, e o caminho não é mais leve e nem mais fácil, porque eu tenho um pai que me apoia, que me dá a ferramenta, ainda é tão batalhado para ser conquistado quanto de qualquer outra pessoa que não tenha esse tipo de incentivo. Então mais ou menos merecimento, né? Merecimento, merecimento, né? Porque assim, você pode receber até dado. Uhum. Se você não sabe o que você está fazendo, aquilo não vira nada. Sim. Então ainda se deu certo pelo seu merecimento e não porque alguém te deu, né? Então ainda que tenham me dado a ferramenta, ainda sou eu que cozinho, ainda sou eu que não posso te entregar um bolo errado, um bolo estragado. Eu ainda tenho que te entregar muita excelência para que eu receba o reconhecimento de que deu certo, né? Mesmo que isso tenha sido um presente, um incentivo ou qualquer coisa assim. Então isso não me desmerece, né? Isso na verdade me valoriza. As pessoas precisam enxergar ainda isso de uma outra forma. Sim. Então é isso, gente. Finalizamos agora o nosso podcast super enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, envie para aquela sua amiga que precisa ver esse conteúdo. Siga também o Face do Noticidade. Nós teremos lives semanais, provavelmente todas as quintas, 6h30. Acredito que esse vai ser o nosso dia, o nosso horário. Estamos fazendo alguns ajustes. Se você, mulher, quer contar a sua história, quer falar sobre o seu negócio, nos chame, pode ser o Noticidade ou pelo meu profissional mesmo, no meu Insta. E é isso. Qual que é o arroba da Manuale? Manuale Café, bem facinho de encontrar. É isso, então sigam lá o Insta da Manuale. Quem não me segue, vai lá me seguir no Insta também, Raquel Daniele. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos!